tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é tua... Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste domingo, domingo de Ramos. Iniciamos a grande semana, a Semana Santa. Semana esta que somos convidados e convidadas a caminhar, seguir os passos do Mestre, que não para na cruz, mas que o seu destino será a ressurreição. Jesus, neste domingo de Ramos, ele entra, visita a cidade santa, a Jerusalém, tomada pelo egoísmo humano, tomada pela desumanidade. E é neste lugar que Deus se apresenta em Jesus Cristo. Comecemos o nosso dia na presença e nos passos de Jesus. Jesus que segue os passos da simplicidade. Jesus que se deixa ser guiado pelo projeto do Pai. E este projeto do Pai é carregado de uma humildade grandiosa, de uma humildade que nos emerge sempre mais no coração amabilíssimo de Deus. Deixe, amado irmã e irmão, ser conduzido e imergido por esta força tão confiante e inabalável, que é a força que apresenta Jesus na sua entrada a Jerusalém, que hoje nós celebramos. Meditemos um pouquinho os textos que a Igreja nos oferece neste ano. Nós estamos meditando no conhecido ciclo AR, que nos traz como evangelho a ser meditado o Evangelho Sinótico de Mateus. E aqui, portanto, nós hoje iremos meditar esse Evangelho de Mateus. Mas antes, passemos a vista naquilo que fala a leitura primeira de hoje proposta, que é o profeta Isaías, no capítulo 50, versos 4 ao 7. É o famoso texto do servo de Javé, ou servo sofredor do terceiro Isaías. E aqui mostra um servo que é inquietado, um servo que é, digamos assim, chamado de forma insistente por Deus. O texto diz literalmente que o Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto a pessoas abatidas. O profeta é aquele que fala, é aquele que comunica, não simplesmente tendo como base a oratória, mas tendo como base a prática da vida. E aqui o profeta Isaías mostra que esse servo entendeu muito bem este recado. Continua o texto dizendo: este Deus me desperta a cada manhã, excita meus ouvidos. Presta atenção, e ele excita meus ouvidos para que eu possa prestar a atenção como um discípulo. Prestar atenção como um discípulo é estar justamente em observância e tendo como caminho esse silêncio que escuta. O discípulo é sempre aquele que se cala para dar voz a Deus. O discípulo é sempre aquele que se faz instrumento para que nele Deus se revela. O discípulo é a extensão de Deus junto do povo. Depois diz o texto: o Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me bater e as faces para me arrancar a barba, não desviei o rosto de bofetões e cusparada. E tudo isso por causa de uma certeza: o Senhor Deus é o meu auxiliador. É esta certeza que fez com que este servo fosse implacável, não fugisse, mas estivesse lá, de prontidão, para testemunhar aquele que o chamou, que lhe cintou os ouvidos, que fez
com que prestasse atenção como um discípulo. Imitemos este servo sofredor. É assim que o servo por excelência, Jesus Cristo, se postará no texto do Evangelho que meditaremos agora. O Evangelho da Paixão, lemos hoje o mais breve, de Mateus, no seu capítulo 27, 11 ao 54. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos, e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quantas coisas eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chama de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite em sonho sofri muito por causa dele. Porém os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem a Pilatos e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que o solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinho, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Cuspiram nele e pegaram uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram o manto vermelho e de novo vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíram, encontraram um homem chamado Simão da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caverna. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes. E ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação: Este é o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali
o insultava, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias? Salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja e ensopou em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o seu espírito. E eis que as cortinas do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram, saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus. Apresentaram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimado irmã e irmão, o Evangelho de São Mateus, a paixão narrativa da paixão do Senhor, ela traz um texto bem mais sintético, onde Jesus não fala muito. Aqui destaco nesse grande texto importante para a nossa caminhada, destaco apenas 3 pontos. Isso a partir da compreensão do que nos trouxe até aqui. Olhando toda a caminhada que nós fizemos ao longo dessas 5 semanas da Quaresma, nós vivenciamos toda uma trajetória, desde o deserto, passando pelo Monte Tabor, vindo até o Poço de Jacó com a Samaritana, e em seguida aquele grande milagre do cego de nascença. E assim, Jesus nos fazia participar, viver com intensidade estes acontecimentos em preparação para o grande batismo. Todos esses ritos desses evangelhos deste ano é o rito catecumenal que se fazia a preparação das pessoas para o batismo. O batismo, ele só tem sentido daquilo que Paulo nos recorda quando ele fala que ao sermos batizados somos sepultados na morte com Cristo e ressuscitamos com Ele para a vida eterna. Portanto, hoje nós participamos desse morrer com Cristo. E domingo nós iremos participar do segundo momento, que é o ressuscitar com Cristo. Ou seja, a partir disso nós entendemos esse texto com mais clareza. Assim, portanto, a primeira parte do texto mostra justamente este lugar, esta realidade que está contaminada pelo poder, pela ganância, pelo egoísmo humano. Ou seja, Jesus é levado para o meio das autoridades romanas. Isso porque os judeus não concordam com o que dizia, o que pregava Jesus. Por isso vamos eliminá-lo, assim manteremos o nosso poder
e este então deixa de nos incomodar. Jesus, perguntado por Pilatos, nada responde. O que aqui é tido como resposta de Jesus é o seu silêncio. O silêncio de Jesus. E é justamente isto que destaco, como nesse momento importante, nesse primeiro momento, que é a ganância do poder, a manutenção do poder das autoridades romanas e dos judeus. O segundo momento é justamente aquilo que faz os judeus com a multidão. A multidão, ela é, digamos assim, conduzida, adestrada pelas autoridades judaicas. Ou seja, a voz dessa multidão é a voz da comunidade judaica, ou seja, das autoridades que não concordavam com aquele Jesus que pregava, denunciava as injustiças que eles praticavam. Por isso, quando a multidão responde a Pilatos: solte Barrabás, crucifica-os, que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos, esta voz é a voz da comunidade judaica, que essa multidão empobrecida deixa ser conduzida por essas autoridades. E ainda, salve o Rei dos Judeus. Caríssimos irmãos e irmãs, infelizmente essa pedagogia que é feita com essa multidão, ainda hoje, infelizmente, é usada. Nós, infelizmente, vivemos hoje esse momento muito triste, quando uma grande parcela da população mundial, e aqui no nosso Brasil, é levada pelas mentiras que as redes sociais soltam todas as horas. E as pessoas vivem cega. Aquilo que as mentiras dizem, eles repetem. É o que essa multidão fez. Tudo aquilo que as autoridades judaicas diziam a eles, eles faziam. Porque essa multidão era, digamos assim, adestrada, como se adestra um animal, um cachorro, por exemplo. Infelizmente, hoje temos uma grande parcela da comunidade, da população, da igreja, que é conduzida por essas mentiras que chega a todo momento nas nossas redes sociais, nos meios de comunicação. Nós sabemos o resultado dessa multidão que se deixou ser adestrada pela comunidade judaica. Não repitamos essa história trágica. Depois, a última parte nos leva Mateus a esta visão, para essa simbologia, para mostrar que esse que ali está sendo morto é Deus. E o texto confirma isto. Justamente com os acontecimentos que também se deram no nascimento de Jesus e se repete aqui na sua morte. Ou seja, a cortina se abre, rasgou em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu, as pedras se repartiram, se dividiram, ou seja, o terremoto que ali surge, esse símbolo são manifestação da ação divina, da ação de Deus, que faz com que o coração dos homens se toque, se desperte e perceba a tragédia que provocou. Fato é que termina esta narrativa da paixão dizendo o oficial romano: ele era mesmo filho de Deus. Sim, os dados comprovam. As ações que ali se dão comprovam que ele é o Filho de Deus. Ajoelhemo-nos, sigamos a Deus, sejamos obedientes a Ele e não àqueles que se dizem governante no nosso mundo, no nosso Brasil, que infelizmente tem marcas muito penosas, muito genocidas, que nós não podemos deixar ser seguido e orientado por esse tipo de gente. O nosso guia deve ser Jesus Cristo. Ele era mesmo Filho de Deus. São Paulo termina na carta aos Romanos, lembrando para nós que Jesus, existindo em condição divina, não fez essa condição uma usurpação, mas se rebaixou-se e se fez homem como nós, se igualou a nós. A sua humildade é uma humildade incrível que nos arrebata para si. Jesus se faz escravo, se faz obediente até a morte e morte de cruz.
Ou seja, sendo divino, se fez humano, desceu. Não fez a sua condição divina uma usurpação, um poder. E abraçou a humildade. Vendo Deus a sua humildade, a sua humanidade e o seu rebaixar-se, a sua kenosis, Deus o elevou acima de todo nome e agora todo joelho é chamado a dobrar-se aos pés do Mestre. Adoremos Jesus e busquemos nesta semana enriquecer a nossa espiritualidade e fortalecer ainda mais a nossa fé. Não esqueça de deixar seu like, é muito importante para esse nosso trabalho, de se inscrever, se não é inscrito ainda, no canal do Padre Gildenor. Peça a outras pessoas que se inscrevam e aumentemos assim o conhecimento da Palavra de Deus. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo